Olá, pessoas lindas do meu coração! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Juliana e vamos trabalhar matemática. Olha que legal! Não é legal? Eu vou provar para você que vai ser legal, sim! Fica comigo, prepare o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha, que nós vamos aprender aqui, ó, juntos, mais um pouco da nossa maravilhosa matemática. E você vai ver que eu estou falando a verdade, ok? Vamos lá, então? Tem um recadinho para você antes da gente começar, que é para você baixar o aplicativo da Aula Paraná no seu celular. É por lá que você vai ter acesso às aulas, a todo o material. Se você tiver alguma dúvida neste momento, vá até a sua escola, procure o seu diretor, procure o seu professor e eles vão te orientar em como você ter esse acesso, ok? Vamos para a aula então? Está comigo? Então, vamos juntos! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre números racionais. O que será que é isso, professora, hein? A gente tem um desenho aqui, ó, e ele fala assim, ó. Finalmente ele chegou, o produto da moda, última geração, aqueles que todos precisam ter. E está marcado o valor lá, ó, 10 vezes de R$25. R$25, 10 vezes. O que será que é tudo isso, hein? Vamos continuar aqui, ó. Mais alguns exemplos de números racionais. Eu já te explico o que é. Vamos ver uns exemplos primeiro para ficar um pouco mais fácil. Ó, o primeiro desenho aqui, ó. Mariana viajou com sua família para o Chile no dia 3 de julho de 2018. Experimentou uma temperatura de -3 graus Celsius. Então, olha os números negativos entrando aí. No segundo, ó, Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. Esses números pertencem à nossa vida? Muito, né? E o terceiro ali, ó. Paulo está no 8º ano, assim como você. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Então, mais alguns números que nós temos. Os números racionais são utilizados em várias situações do nosso cotidiano. Eu gostando, eu não gostando de fração, ela está lá. Eu gostando, eu não gostando de números decimais, eles estão lá. Então vamos aprender a lidar com eles, hein? O que você me diz? É uma boa. Nas situações apresentadas, temos diversos números. Então aqui a gente colocou eles na sequência, ó. Temos o número 3, 2018, -3, 40, 1.133,99 décimos, ou no caso, como era dinheiro, né? Centavos, 5, 8, 30, 2/3 e 20%. Todos esses números, gente, pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Vocês repararam que tem o negativo ali naquela lista, né? Mas então vamos ver o que é esse número racional. Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero. Ou seja, todo número racional pode, não significa que a gente vai, tá bom? Mas ele pode ser escrito na forma de uma fração, ó, A sobre B. Ai, professora, letra, como assim? Quem é A? Gente, A é um número inteiro e B é um número inteiro. A diferença é que o B está embaixo. Ele é o denominador, ele é o divisor, então ele não pode ser zero, ok? Então, esses são os números racionais. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Então, ele é um conjunto. Esse conjunto é representado pela letra Q. A letra Q vem da palavra quociente. Mas não é qualquer letra Q, não. É essa letra Q toda trabalhadinha aqui, diferente. Se você for escrever, você faz a letra Q maiúscula e acrescenta uma barrinha do lado dela, assim. Ok? Ela tem todo esse charme diferente aí. Não vai colocar um Q qualquer, que apenas vai representar uma letra do alfabeto. Ok? Então, só vamos lembrar. Números naturais são aqueles da contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Alguns autores colocam o 0, alguns autores não colocam, mas são os números que a gente tem o primeiro contato na nossa vida. Os números inteiros, que é o segundo conjunto que a gente vê, são os positivos e os negativos que a gente aprende, ok? E os racionais é o terceiro conjunto, onde engloba decimal, engloba fração, engloba tanto positivo quanto negativo. É um baita de um conjunto, né? Então, olha a representação. Como que eu represento eles? Eu posso colocar eles na reta numérica. Os números naturais e inteiros são mais fáceis de colocar na reta numérica. Os racionais é um pouquinho mais chatinho, porque eles têm a vírgula. Então, você tem que colocar na posição correta, ok? Entre os inteiros que estão marcados ali. Então, vamos ver. O menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, foi desenhado essa parte da reta numérica. O número menos 11 terços, ele se encontra aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 3. Menos 11 terços é 3,33333. Só que negativo, né? Então, ele está na parte negativa, ó, à esquerda do zero, entre o menos 3 e o menos 4. O número 1/4, ele também está entre o inteiro 0 e 1. Se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, você pega esse espaço inteiro, divide em 4 partes, olha a fração, e fica na primeira, ó. Então, essa aqui é a marcação do 1/4. E aqui eu tenho a marcação do menos 1,4, ou seja, o número decimal. Então, ele está entre o menos 2 e o menos 1. A metade seria menos 1,5. Então, caminhando um risquinho, uma posição a mais para o lado do menos 1, eu tenho menos 1/4. E o 0,2, menos 0,2, ele está à esquerda do zero, 2 espacinhos ali, ó, ok? Então, ele é um pouquinho mais chatinho da gente marcar, mas nada que seja impossível, ok? Vamos para o exercício 1? Eu vou explicar e vou dar um tempinho para você estar resolvendo e pensando, depois a gente volta com a solução, tá? Ele diz assim, ó, represente na reta numérica os números racionais abaixo. Então, ele deu só fração. Como é que você vai representar uma fração? Para você saber o lugar certo onde ela se encontra, efetue a divisão da fração. Divida o numerador pelo denominador. Divida 5 por 2, vai dar um número decimal, e daí, sendo decimal, você sabe onde colocar. Então, eu vou dar um tempinho e a gente já volta. Conseguiu resolver? Claro que conseguiu, né? Para a gente representar na reta numérica, você precisa desenhar a reta numérica e marcar alguns pontos inteiros, ok? Lembrando que se tiver negativo, 0, à direita do 0 são os números positivos e à esquerda do 0 são os números negativos. Então, olha aqui, ó, foi marcado 0, 1, 2 e 3, ok? Todos são números positivos aí. Então, eu tenho 5 meios. 5 meios, se você dividir 5 por 2, dá 2,5. Então, o 2,5 ele está entre o 2 e o 3. Aqui, ó, 5 meios. Ficou fácil, não ficou?
Só que na hora de representar, tem que tomar cuidado que você não pode escrever o 2,5, porque esse número decimal não estava no enunciado. Então, ele também não pode aparecer na resposta. A gente só faz a divisão para se localizar, para saber onde colocar ele. 4/5. Se você dividir 4 por 5, dá quanto? 0,8. Então, o 0,8 está entre o 0 e o 1, ó. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Como eu disse, você não coloca 0,8, você coloca o 4/5, ok? 4/3. Quanto que é 4/3? Dá uma dízima periódica, né? 1,33333. Você vai marcar mais ou menos aqui, ó. 1,123 está entre 1,3 e 1,4. Então, mais ou menos, ali a localização do 4/3. E do 2/9. Se você dividir 2 por 9, dá também uma dízima. 0,2222 infinitamente. Então, nós marcamos aqui, ó, próximo do zero, ó. 0,22. Só que você marca a fração também. Ok? Deu para entender? Ah, professora, eu não gosto de divisão. Não se preocupe, ninguém gosta, mas a gente precisa saber fazer, ok? Então, você divide e marca o decimal e na hora de marcar, volta com a fração, ok? Vamos para o próximo? O próximo diz assim, ó. Coloque os números, ele deu um monte de fração ali, a gente já vai ler, em ordem crescente na reta numérica abaixo. Então, eles desenharam uma reta, não marcaram os números, mas está entre o inteiro 0 e o inteiro 1. Então, significa que todos aqueles números ali é 0, alguma coisa a representação deles. Quem vem antes e quem vem depois? Precisa dividir, ok? Ainda que esse aqui, ó, 1/2, basta você dividir esse espaço inteiro em duas partes e ficar com uma. Na 1/4, basta você dividir o espaço inteiro em 4 partes e ficar com uma parte dessas. E 1/8 também, divide em 8, fica com uma. 3/8 divide em 8, fica com 3. 3/4 divide esse espaço em 4 e fica com 3. Então, você tem duas opções. Você pode efetuar a divisão para ter o número decimal e saber onde vai colocar. E também pode fazer essa questão da divisão. Divide o espaço no número que o denominador está lá e pinta. Lembra de pintar? Fica com a parte representada pelo numerador. Então, escolha um jeito que você quer fazer e nós já voltamos. Conseguiu fazer esse? Lembra que eu te dei duas opções, né? Você tem duas formas de resolver. Então, vamos lá. Eu posso representar 1/2 dividindo. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, ele está exatamente na metade entre o 0 e o 1. Ou, então, eu divido o espaço em duas partes e pego aqui a primeira, 1/2. Essa é a representação, ok? Aí, nós temos 1/4. Se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, 0,25 é você pegar o espaço inteiro, dividir em 4 partes e pegar essa primeira aqui, ó, 1/4. Ou então, 0,25, ele está na metade, entre o 0 e o meio, ok? 1/4. E 1/8? 1/8 é pegar o espaço inteiro, dividir em 8 e pegar uma. Então, ele está no meio, entre o 0 e 1/4 aqui, ó, 1/8.
ok? Aí o 3/8. O 3/8 divide em 8 pedaços e pega 3, então ele está aqui, ó. Ok? Se você dividir, dá o número decimal que representa 0,3 alguma coisa. E o 3/4? O 3/4 ficou fácil também, né? Porque você dividiu em 4, em vez de pegar uma parte, pega 3, ó. 3/4, ok? Ou 0,75. Beleza? Então, nós temos essa ordem crescente aqui, ó. Repare que quando você trabalha com fração, você não pode olhar para os números. Ah, o número maior é a fração maior. Não é. Tem que efetuar essa divisão para localizar na reta numérica para ver quem é maior e quem é menor. Ok? Vamos para o próximo? O próximo diz assim, ó. Construa um segmento de reta de 8 centímetros. Pega a régua bonitinha lá e marca. 0, 1, 2, 3, 8. Ok? Subdivida-o em partes iguais e numere-a de -2 até 2. Então, você tem o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2, ok? E em seguida, localize esses pontos aqui na reta. Então, agora eu vou deixar um tempo para você, você constrói essa reta e a gente volta para ver o que você fez. E esse, saiu? Veja como o terceiro exercício já sai bem mais fácil do que o primeiro, né? Porque a gente tá entrando no clima aí, tá entendendo como é que faz. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse espaço e ele pediu para dividir do -2 ao 2. Então, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. E vou marcar os pontos ali nessa reta. Então, aonde que eu coloco o -3/4? -3/4 é menos 0,75. Ou então, você divide um espaço em 4 e pega 3. Então, menos 0,75. Ele está mais próximo do -1 do que do 0. Aonde que eu marco o 7/5? 7/5, se você dividir 7 por 5, dá 1,4. Então, ó, 1,4. Tá aqui, ó, 4 risquinhos. 7/5. E o 1,6? O 1,6, ele está um espacinho depois do 1,5, que é o carinha que está no meio do 1 e do 2. Então, tenho ali a marcação desses pontos, ok? Fácil, né? Ficou molezinha de fazer. Então, agora nós vamos para o último, ok? Já que vocês estão bem preparados, já entenderam, vamos para esses símbolos aqui, ó. Compare os números racionais a seguir usando os símbolos. Respira aí. Esse primeiro é o símbolo de maior. Esse segundo é o símbolo de menor. E esse terceiro é o símbolo de... Esse você sabe, né? Igual. Então, só lembrando do que a professora lá da terceira série falava. A boquinha fica aberta sempre para o lado maior, ok? Então, analise, complete aí e a gente já volta para ver o que você completou.
completar com maior, menor ou igual. Para você saber, se tiver fração, você divide o numerador pelo denominador. Aí você consegue ter essa noção de qual é maior e qual é menor. Não se enganem com as frações. Então vamos lá. O primeiro, 4,9 é maior ou menor ou igual que 4,09? É maior, né, gente? O 9 está já depois da vírgula. Aqui ele está uma casa depois. Aqui está na casa dos décimos, aqui dos centésimos. Letra B, quem é maior? Quando você compara um número positivo com um negativo, com certeza o positivo é maior. Você não precisa nem olhar para o número, ok? Então, ó, 15,3 é maior do que menos 15,3. Letra C, 19 terços e 23 terços. Tem que dividir, gente. Tem que dividir? Olha aqui, ó. Aqui os denominadores são o mesmo. Então, se o denominador é o mesmo, basta você olhar para o numerador. O 23 é maior que o 19. Então, aqui ficou mais fácil, não precisamos dividir. 23 terços é maior. Ó, boquinha aberta para esse lado. Letra D, menos 89 sétimos e menos 63 quartos. Cuidado porque é negativo e fração junto. 89 dividido por 7 dá 12, alguma coisa. 63 dividido por 4 dá 15, alguma coisa. 15, alguma coisa é maior do que 12. Concordam comigo? Isso. Só que os dois são negativos. Então, quando você trabalha com os negativos, tudo se inverte. Então, o menor, ele fica maior. Olha aqui, ó. Menos 12, alguma coisa é maior. É só você imaginar a reta numérica. Menos 15 está aqui, menos 12 está aqui. Quanto mais para a direita estiver o número, maior ele é. Então, o menos 12 é maior que o menos 15, alguma coisa. Ok? 7 quintos é 1,4. Então, menos 1,4 é igual a menos 1,4. E o último, 23,98, é maior do que 23,89. Então, são alguns décimos ali só, mas ele é maior. Conseguiu fazer sozinho? Entendeu? Muito bem, fico muito feliz. O que nós trabalhamos um pouquinho hoje? O conjunto dos números racionais, a localização na reta e a comparação, quem é maior e quem é menor, ok? Bastante coisa. E na próxima aula? Na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho com operações com esses números, ok? Então não perca e espero você na próxima aula. Beijo!